Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, certo? Que fala sobre orações subordinadas e orações coordenadas. No vídeo anterior, nós vimos as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. No vídeo de hoje, a gente vai bater em cima das principais diferenças entre as orações coordenadas e as orações subordinadas substantivas adverbiais. Calma, pessoal. Podem ficar relaxados que, apesar de ser um assunto de uma mistura um pouco interpretativa, há sim como matar as principais questões que porventura devem vir na prova do AGP em Ceará. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para relembrar, certo? Para relembrá-los, tenho que dizer que as orações coordenadas, a principal diferença das orações coordenadas para as orações subordinadas é justamente que as orações coordenadas possuem uma relação de independência entre elas. Já as orações subordinadas, ela possui aquele vínculo subordinativo, ou seja, elas são dependentes, né? Uma precisa da outra para existir ali uma coerência gramatical. Mas pessoal, não é isso o foco das questões, certo? Há um grande professor aí na internet aí, que já tem gramática e tudo, que ele fala que você deve, quando se trata de orações subordinadas adverbiais ou orações coordenadas, você deve decorar as conjunções. Parece uma coisa mais, tipo, um ensinamento mais do mesmo. Ah, Robert, mas será que eu devo realmente ficar decorando coisa? Eu já ouvi de vários professores que a gente não decora, a gente aprende. Pessoal, mas para concurso público há coisas que infelizmente devem ser decoradas. E uma dessas coisas que devem ser decoradas, que ajuda muito na hora de responder as questões, é justamente essas conjunções. Então eu vou explicar primeiro aqui as conjunções das orações coordenadas e depois eu vou explicar as conjunções das orações subordinadas adverbiais, beleza? Então é o seguinte, pessoal. As orações coordenadas, elas subdividem-se em 5 tipos de orações, certo? Orações aditivas, orações adversativas, orações alternativas, conclusiva e explicativa, certo? Cada tipo de oração dessa possui uma conjunção diferente, e essa conjunção é justamente a característica primordial desta oração. Eu vou explicar na próxima página com mais detalhe, mas é de extrema importância que você visualize essa tela aqui, certo? Visualize essa tela e possa assimilar o máximo de informação possível, pois caso você consiga decorar pelo menos essas conjunções aqui, você já estará na frente de muita gente. Por que eu falo pelo menos essas conjunções aqui? Por quê, pessoal? Eu vou explicar o que são as orações coordenadas aditivas, mas não existe só o i como conjunção da aditiva. Existem outras conjunções também que dá a ideia de oração coordenada aditiva. O problema é que a conjunção mais utilizada quando a gente fala em orações coordenadas é a conjunção i. Assim como na oração coordenada alternativa, a conjunção mais utilizada é a conjunção ou. Isso não quer dizer que exista apenas a conjunção ou nas orações alternativas. Eu simplesmente destaquei as que são mais cobradas em prova. Então, se você conseguir decorar essa tabelazinha aqui, já vai ser de grande ajuda para responder as questões. Então, vamos explicar uma por uma. Só lembrando que são 5 o total de orações coordenadas: as aditivas, as adversativas, alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos explicar melhor cada uma delas. As orações coordenadas aditivas, elas exprimem ideia de soma, acréscimo, adição. O i exprime outros valores. O que é que eu quis dizer com isso aí, pessoal? É o seguinte, a conjunção mais utilizada nas orações coordenadas aditivas é justamente a conjunção i, mas eu não posso afirmar de forma categórica
que o i é usado exclusivamente nas aditivas. Ele é usado geralmente nas aditivas, mas eles podem aparecer também nas adversativas, que vai ser a próxima oração a ser explicada, beleza? Então repare mais ou menos como a oração coordenada aditiva, o que ela quer trazer na sua essência é uma ideia de soma, de adição. Não tem muito segredo. Reparem só, quando eu digo estudo e trabalho, ou seja, além de eu fazer além de eu fazer o que este verbo me diz, eu faço esta ação aqui também, melhor dizer, né? Além de eu fazer esta ação aqui de estudar, eu faço a ação de trabalhar. Lembrando, pessoal, eu tenho dois verbos aqui, então eu tenho duas orações, período aqui por coordenação. Ah, Robert, mas qual seria a principal diferença da coordenação e da subordinação? Esquece, pessoal. Esquece isso nesse primeiro momento agora. Tá vendo a conjunçãozinha aí? Só um minuto. Tá vendo a conjunçãozinha aí? Tô. Tá dando uma ideia de adição? Tá. Então é oração coordenada aditiva. Porque não existe nas subordinadas adverbiais nenhuma oração que possua a conjunção i dentro da sua classificação. Vocês estão entendendo mais ou menos esse contexto? Então toda vez que eu achar dois verbos, certo? Num período que seja, e aquele primeiro verbo aqui, nesse caso é estudo, e no segundo verbo, trabalho, ligado por uma conjunção i, eu vou estar diante de uma oração coordenada aditiva. Mas é primordial que vocês fiquem atentos para saber que esse i vai me dar uma ideia de adição. Por quê, Robert? Quando eu explicar a próxima oração, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Mas como eu falei anteriormente, não somente do i vive as orações coordenadas aditivas. Elas possuem diversas outras conjunções. Mas as que são mais importantes para você saber na hora de fazer a prova do AGPCE é a conjunção i. E eu coloquei só para dar um tchan um pouquinho a mais a conjunção nem, que não é tão utilizada pela OCP, mas eu quis colocar por medida de segurança. Repare que apesar de existir uma conjunção nem, a ideia de adição ainda permanece. A ideia de adição, pessoal, é a essência da oração coordenada aditiva. Reparem só. Não estudo e nem trabalho. No primeiro verbo eu digo que eu nem estudo. Isso aqui eu dei informação, eu dei uma ação. Eu nem estudo. Aqui, ponto. Eu já dei toda a informação que era necessária. E eu digo que além de eu não estudar, eu também não trabalho. Reparem que houve uma relação de adição entre meu primeiro verbo, que está indicando a primeira ação, e meu segundo verbo, que também está indicando a segunda ação. E qual foi o elemento conectivo, Robert, entre esses dois verbos? Foi justamente essa conjunção nem. Essa conjunção nem, nesse período, tem um valor de adição. Por isso, esse período aqui é um período coordenado aditivo. Lembrando, pessoal, oração coordenada aditiva. Beleza? Então, superado isso aí, eu vou já explicar esse quadradozinho aqui, certo? Mas primeiro eu vou explicar o que é a oração coordenada adversativa, para depois eu explicar esse quadradinho aqui. Então vamos lá para a próxima. Orações coordenadas adversativas. Vamos ler a definição dela. Indicam essencialmente uma ideia de adversidade, oposição, contraste. Também ressalva quebra de expectativa, compensação e restrição. Pessoal, é mais ou menos assim. Vamos lá. Um exemplo bem claro que eu gosto de dar aos alunos é a seguinte oração. Só um minutinho, por favor. Pronto, voltamos. Ó, problemazinho técnico, né? Para variar. Fui à praia, vírgula, mas não tomei banho. Repare, pessoal, nessa oração que eu acabei de... nesse período que eu acabei de compor aqui, que é o seguinte: o normal do ser humano, certo?
o normal do ser humano. Claro que há pessoas que não tomam banho na praia, simplesmente vão lá e ficam desfrutando da areia. Tudo bem. Mas o normal é que você vá à praia e tome banho de mar, certo? Beleza. Então o que acontece, ó? O fato de eu ter ido à praia, certo? O fato de eu ter ido à praia, mas não ter tomado banho, me dá uma ideia de que, justamente do que chama a atenção para a oração coordenada adversativa. Ela me dá uma ideia de contraste, pessoal, certo? Então, toda vez que você vê um período que formado por dois verbos que dá a ideia de contraste, e esses dois verbos vão estar conectados por essas conjunções, aqui, certo? Por essas conjunções aqui, vocês estarão diante de uma oração coordenada adversativa. Reparem aqui que esse período que eu acabei de compor, ele foi feito o elemento de conexão pela conjunção mais. Mas aqui caberia o mais, como eu coloquei, caberia o porém, caberia o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Vamos dar uma olhadinha se realmente caberia, ó. Fui à praia, todavia, não tomei banho. Fui à praia, contudo, não tomei banho. A ideia de contrariedade permanece. Ou seja, qualquer conjunção desta aqui que vocês estão vendo aqui ticada de vermelho poderia ser inserida ali no lugar do mais. Então, pessoal, é de extrema importância saber que as orações coordenadas adversativa, a essência dela é indicar contraste, é indicar oposição, beleza? Não tem muito o que falar além disso, certo? É realmente decorar, e eu repito mais uma vez, o importante é decorar essas conjunções aqui, certo? Essas conjunções aqui que eu estou ticando. Tem que decorar. Ah, Robert, mas vai dar trabalho decorar um bocado de conjunção, vou ficar maluco, vou ficar doido. Pessoal, naquele primeiro momento realmente vai ser difícil, mas vocês decorem e respondam questões que vocês vão começar a se acostumar com esse tipo de conteúdo. Importante destacar que as orações coordenadas adversativas são cobradas assim de uma forma fora do sério na maioria dos concursos públicos, porque vocês vão ver que a oração coordenada adversativa ela dá uma ideia similar a um tipo de oração subordinada adverbial. Mas lá na frente eu vou tocar nesse assunto. Então, decorado, vamos seguir alguns exemplos aqui de adversativa. Vocês vão ver que todas vão dar a ideia de contrariedade. Ó. Não para de comer, mas nunca fica satisfeito. O normal da pessoa que come direto é ficar satisfeito, mas aqui não ficou. Esses dois pensamentos foram ligados pela conjunção mais. Deu ideia de contrariedade? Deu. Oração coordenada adversativa. Fuja daqui, porém tome cuidado. Ou seja, quem está fugindo geralmente não toma cuidado da forma que foge. Deu ideia de contrariedade? Deu. Qual o elemento que está sendo o elemento conector dessas duas ideias? É o porém. Porém, a conjunção adversativa. Então, oração coordenada adversativa. E aqui a gente vem, ó, o filme agradou ao público, contudo não foi louvado pelos críticos. Ou seja, pessoal, sempre vai permanecer essa ideia de contrariedade. Perdi todos os meus bens, todavia me alegrei com a separação. Paixão não me faz bem, entretanto não vivo sem ela. Ele está cansado, no entanto terá de trabalhar amanhã cedo. Ou seja, a pessoa está cansada, o normal seria não ir trabalhar. Mas, todavia, entretanto, porém, está aqui, destacadozinho aqui, ele vai ter que ir trabalhar. Este é o elemento conector dessas duas orações. Entendeu? Um elemento conector chamado de conjunção coordenativa adversativa. Por isso, estamos diante de uma oração coordenada adversativa. Beleza, pessoal? Agora, certo? Voltando àquele izinho lá que a gente falou das aditivas, eu tenho que chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Esse i, certo? 90% das vezes, certo? Português é muito difícil a gente afirmar que 100% das vezes vai acontecer determinada coisa, certo? Mas 90% das vezes, esse i que vocês veem como conjunção virá como conjunção aditiva ou como conjunção adversativa. Reparem só a diferença aqui, ó. Arrumou-se
e foi trabalhar. A ideia de se arrumar nada tem a ver com trabalhar, pessoal. Ela poderia se arrumar e simplesmente sair de casa, poderia se arrumar e dormir, ela poderia fazer infinitas coisas. Então a relação de se arrumar não tem nada a ver com trabalhar, mas esses dois pensamentos distintos foram unidos pela conjunção e. Então eu tenho uma oração coordenada aditiva, porque eu somei um pensamento de um ao pensamento de outro através da conjunção e. Show de bolas. Então vamos agora lá o i como adversativo. Não estudou e passou no concurso. Reparem só, o normal não, né? O normal é que, quer dizer, desculpa, o normal é isso mesmo. Não estudou. Quem não estuda, pessoal, não passa em concurso, entendeu? Então, ele não estudou, mas, todavia, entretanto, contudo, porém, não obstante, passou em concurso público. Reparem que esse i, reparem que esse izinho aqui, apesar de não estar nessa relação, certo? De não estar nessa relação que eu coloquei aqui, também me dá uma ideia de conjunção adversativa, justamente porque a essência dela dá a ideia de contrariedade, pessoal. O normal é que quem não estudou não passar em concurso, mas esse sortudo aqui da vida, ele conseguiu não estudar e passar no concurso público. Então esse i, apesar de ser utilizado 90% das vezes como conjunção aditiva, neste contexto aqui ele está como conjunção adversativa. Robert, isso é muito cobrado nas bancas, é muito explorado? Não tanto, mas eu quis, por segurança, colocar aqui, certo? Para vocês ficarem aí com a anteninha ligada, né? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Mais uma oração, certo? Essa aqui agora já não é tão cobrada. Ela possui muito mais conjunções do que apenas o ou. Só que, pelo fato de não ser tão cobrada, eu não quis explorar tantas conjunções. Então vamos lá. Oração coordenada alternativa. Exprime a ideia de exclusão, alternativa, opção, escolha. Alternância, ação ou resultado de alternar. Inclusão, retificação, etc. Não tem muito o que mexer, pessoal. É realmente o que vocês estão vendo aí, ó. Você quer suco ou deseja tomar refrigerante? Repare que eu dei duas opções. Aqui eu tenho a primeira ideia, certo? Sempre formada por um verbo. E aqui houve um elemento de conexão que me ligou a outra ideia. Só que esse elemento de conexão aqui, pessoal, ele me liga com a ideia de alternância. Ora, se ele me liga com a ideia de alternância, eu só posso estar diante de uma oração coordenada alternativa, entendeu? Há outras conjunções que dão essa ideia de alternância, Robert? Há várias, talvez 10 ou 12 conjunções, mas eu achei necessário, certo? Colocar apenas essa aqui para dar uma ideia bem genérica do que é a oração alternativa e vai ser mais que o suficiente para vocês responderem as questões, beleza? Já adianto que esse tipo de oração não é tão cobrada, as alternativas. Vamos para as conclusivas. Conclusiva, pessoal, exprime a ideia de conclusão ou consequência. E aqui vem um problema que eu carreguei durante anos na minha vida de concurseiro, certo? Saber realmente se está concluindo ou não a ideia. E eu ficava naquele esquema, rapaz, eu não consigo encaixar. Sabe qual é o bizu bom? Ouvir aquele iniciozinho lá da aula que eu falei que um grande professor de gramática aí, né, de cursinhos aí fala. Decore as conjunções, filho. Se você souber que o logo, o portanto, o por isso, o assim, o pois são conjunções conclusivas, quando você chegar diante da questão, você vai bater o olho, você pode até ficar com dúvida se realmente a ideia está dando de conclusão, o período inteiro está dando ideia de conclusão. Será que tá? Será que não tá? Mas eu vi que tem a conjunção lá que pertence às conclusivas. É batata, pai. Vai chegar lá e vai acertar a questão, beleza? Então reparem só, pessoal. Ela exprime ideia de conclusão ou consequência. A forma mais prática de eu explicar a vocês é dando alguns exemplos. Preciso sair depressa, logo me ligue mais tarde, certo? Apareceu o que? A conjunçãozinha aqui, ó, que está marcada. A adoção nunca deixará de ser um gesto nobre, portanto, abracemos a causa. Então, vocês vão ver que vai sempre se repetir nessa forma. Logo, portanto, por isso e assim, 90%, certo? Essas aqui, ó,
essas conjunções aqui 90% das vezes, pessoal. Principalmente se não for um concurso tão exigente no português, virá como conclusiva. Então é de extrema importância que vocês decorem todas as conjunções das conclusivas, não só essa, né, mas todas orações, todas as conjunções coordenadas. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe importante, certo? Que é essa conjunçãozinha aqui, ó, o pois. O pois ela vai aparecer nas conclusivas, mas também aparecerá nas coordenadas explicativas. E qual a principal diferença, Robert? E essa diferença, sim, ela é muito cobrada em concurso público, pessoal. É justamente o fato de que quando o pois vier entre vírgulas, olha aqui o poisinho, pessoal, entre vírgula, ele terá um valor conclusivo. Quando ele vier apenas, olha o que eu escrevi aqui, ó, entre vírgulas será conclusiva. Caso venha depois de uma vírgula apenas, será explicativa. Quando eu estiver explicando as orações coordenadas explicativas, vocês vão ver que esse pois aparecerá novamente, mas ele já vai dar uma ideia de explicação. E ele virá depois de uma vírgula apenas. Viu pois entre vírgulas? Reparem, preste atenção nessa informação. Viram o pois, desculpe. Viram, travou aqui. Vocês vão ver o pois entre vírgulas, então pode ir lá, quase com toda certeza, dizer que é uma oração coordenada conclusiva, beleza? Outra coisa que eu quis chamar a atenção aqui é o seguinte, ó, não confunda os advérbios de tempo, certo? Logo então, com conjunções conclusivas. É meio que sacar a ideia do que o período quer me dizer, pessoal. Ó, ela volta logo, beleza? Esse logo pertence à conclusiva, mas ela volta logo. Tá dando uma ideia de conclusão? Não. Tá dando uma ideia de quê? De tempo. Se eu pergunto assim, que horas ela volta? Eu digo, ela volta logo. Esse logo, apesar de estar inserido nas conjunções conclusivas, está me dando uma ideia de tempo. Então isso aí não é uma conjunção conclusiva, mas sim um advérbio de tempo. Beleza? Já quando eu falo, ela volta hoje, logo vamos preparar-lhe uma surpresa. Esse logo deixou de ser temporal. E aqui sim está dando uma ideia de conclusão. Show de bola, pessoal? Então lembre-se, decorem as conjunções da conclusiva e prestem muita atenção no pois entre vírgulas. Pois esse pois entre vírgula, esse pois foi difícil, né, falar. Esse pois entre vírgula, ele é muito cobrado em concurso público. Beleza? Então vamos para a próxima oração. Oração coordenada explicativa. Exprime a ideia de explicação justificativa. Normalmente vem após verbos no imperativo. Beleza? Essa parte aqui de vir no verbo no imperativo, não precisa ficar familiarizado disso não. As 4 principais conjunções, lembro que existem muito mais conjunções do que essas, certo? Mas as 4 principais conjunções são porque, o que esse que é uma palavrinha complicada. A gente já viu que ele pode ser pronome relativo das orações adjetivas ou conjunção integrante das orações substantivas. Então, cuidado com esse que aqui, pessoal. Pode ser o porquanto ou pode ser aquele pois. Lembra daquele poisinho lá que a gente viu na conclusiva? Pois é, ele apareceu aqui de novo como conjunção explicativa. Vamos ver alguns casos práticos aqui. Os funcionários já chegaram porque as luzes estão acesas. Pessoal, se vocês forem ficar melindrados em tentar ficar... Ah, mas os funcionários já chegaram porque as luzes estão acesas. Será que ele falou aí uma conclusão? Será que ele falou uma explicação? Reparem que o porquê não pertence à conclusão, beleza? Então, não há o que falar em dúvidas. Se eu memorizei que o porquê, o que, o porquanto e o pois pertence às orações coordenadas explicativas e eu vejo um período desse aqui, eu já mato rapidinho minha opção, certo? Múltipla escolha, né? Só o mi cozido. Eu já mato rapidinho minha opção e vou dizer, opa, aqui está se tratando de uma oração coordenada explicativa. Beleza? Vamos tomar um exemplo. Estude que valerá a pena. Pessoal, uma peculiaridade aqui na explicativa que eu gosto de usar. Assim como na coordenativa, assim como na adversativa, esse meu mais aqui
Se eu pegar qualquer uma dessas conjunções aqui, isso não acontece em todas as orações, pessoal. Se eu pegar qualquer uma dessas conjunções, eu consigo trocar pelo mais. Então o que é que eu faço? Eu tipo dou uma ideia, vamos dizer, uma identidade. Eu decoro mais ou menos na adversativa, eu decoro só uma. Quando eu falo adversativa, eu lembro logo do mais. Aí eu vejo, opa, se cabe o porém, o contudo, todavia, o entretanto, no entanto, o obstante, então eu sei também que é adversativa. Na explicativa, eu gosto de decorar o pois, que vem depois da vírgula. Eu vou ver uma conjunção. Se couber o pois, depois da vírgula, então quer me dizer que essa oração é explicativa. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Os funcionários já chegaram, pois as luzes estavam acesas. Estude, pois valerá a pena. Ela deveria estar com frio, pois tremia. Come a sopa toda, pois está muito boa. Então eu gosto de fazer essa trocazinha aqui na adversativa e na explicativa, que aí eu já mato. A explicativa também é uma oração muito cobrada em concurso público. Voltando a falar daquele pois, que a gente viu anteriormente, que o pois entre vírgula seria o conclusivo, aqui vocês estão vendo que ele está depois apenas de uma vírgula. Então isso vai me dar uma ideia, vai ligar uma luzinha na minha cabeça, me atentando para que esse pois provavelmente seja um pois explicativo. Beleza, pessoal? Então a gente volta para aquela primeira página lá, certo? E a gente viu que as orações coordenadas são classificadas em aditivas, como a principal conjunção sendo a palavra aí, adversativa, com as principais conjunções sendo mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e no obstante. E eu gosto sempre de me lembrar do mais, certo? Eu gosto sempre de me lembrar do mais. E qualquer outra que eu substituir aqui no lugar do mais vai me dar uma ideia de adversativa também. Vimos também a alternativa, que vai dar uma ideia de alternância. A conjunção mais utilizada é o ou. Vimos a conclusiva, que vai me dar uma ideia de conclusão, mas a melhor forma de identificar essa oração é realmente decorar o logo, portanto, por isso, assim, e o pois entre vírgulas. E vimos a explicativa, que vai vir o porquê junto, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, não bote o porquê separado. Vai vir o que, o porquanto, o pois, depois da vírgula. Lembrando que na explicativa, qualquer uma dessas conjunções, porquê, que e porquanto, pode ser substituído pela conjunção pois. Show de bola, pessoal? Então agora a gente vai falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Aí o negócio vai complicar um pouquinho mais, mas não é bicho de sete cabeças, beleza? A gente vai tirar esse monstro de ficar na dúvida, será que é coordenada, será que é adverbial? Primeira coisa que eu digo, decore aqui, as coordenadas são apenas 5 e decore as conjunções de cada um, beleza? Agora a gente vai falar das subordinadas adverbiais. Então vamos lá. Subordinadas adverbiais, certo? Elas subdividem. Deixa eu dar uma visão geral e depois a gente vai explicando uma por uma. Elas se subdividem em causais, comparativa, concessiva, condicionais, conformativas, consecutivas, finais e temporais. A subclassificação dela, pessoal, é um pouquinho mais extensa do que a coordenada, mas a gente vai conseguir pegar o bizu para responder as questões. Já vou de início aqui entrar no assunto, não é que seja bastante polêmico, mas sim bastante complexo, beleza? As orações subordinadas adverbiais causais, ela exprime a causa, a razão de um efeito. Pessoal, há um grande teor de complexibilidade aqui em relação às orações coordenadas e explicativas. Se vocês verem, as mesmas conjunções que estão na explicativa coordenada, estão nas subordinativas causais. E isso gera uma dúvida extremamente difícil, que os gramáticos dão vários bizus de porque uma relação é causa, outra relação é explicação, um vem primeiro, um vem segundo, outro vem terceiro, certo? Nesse primeiro momento, se você não tiver um contato tão aprofundado da matéria, certo? Eu, depois de fazer algumas pesquisas, pude perceber que as questões não trazem, certo? Um item tipo item A explicativa
item B, causal. Elas não trazem esses itens na mesma questão, entendeu? Ou a questão vai trazer e perguntar se é explicativa, ou a questão vai vir e vai perguntar se é causal. Não tem as duas opções na mesma questão. Ah, Robert, quer dizer que isso nunca pode acontecer? Pode, pessoal. O que eu estou querendo explicar para vocês é que esse primeiro contato com orações subordinadas adverbiais, não vale a pena vocês entrarem nessa seara de ficar pensando qual a diferença principal entre a oração coordenada explicativa e a oração subordinada causal, já que elas possuem conjunções em comuns. Todas as conjunções praticamente que tem uma, tem outra. Então fiquem tranquilos. Respondam várias questões da OCP e me digam depois se vocês vão achar algum item que tem explicativo e causal na mesma questão. Acho muito difícil vocês encontrarem. Para aqueles que já possuem conhecimento bem mais razoável, eu indico, certo, as dicas do Hernani Terra sobre essas diferenças e do professor Fernando Pestana também. Ele deu boas dicas sobre essa principal diferença. Lembrando que eu não vou deixar explícito aqui essas diferenças, porque ao invés de inserir o conhecimento na mente de vocês, apenas ia causar nesse primeiro momento um embolado de pensamentos aí que não ia nem sair do canto. Então vamos dar continuidade aqui. Orações subordinadas causal, certo? O que é importante saber dela, Robert? É realmente só decorar as conjunções, porque a relação dela parece muito com a explicativa. Ela possui a conjunção, existem várias outras conjunções também que cabem na causal, mas as mais utilizadas são o porquê, também junto, o que, o porquanto, o pois. Aqui está idêntico, né? A explicativa. Além dessas que já foram faladas, existe o como, o dado que, o visto que, já que e uma vez que. Vamos ver na prática essas conjunções. Nós brigamos não apenas porque temos personalidade diferente, mas também porque não nos amamos mais. Se não nos amamos mais, é porque nunca abrimos concessões. Porque eu te amo intensamente, muitas pessoas sentem ciúmes de nós. Nunca mataria ninguém que não é de sua índole. Aqui uma oraçãozinha, pessoal, que fica bonitinha, né? Se vocês forem olhar aqui, vai estar quase igual explicativo esse quezinho aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estude que valerá a pena. Beleza, aqui o verbo está no imperativo, né? Que foi uma das características lá que falava da explicativa. Mas aí até o aluno começar a perceber essas pequenas diferenças é um pouco complicado. Então, a causal aqui é um pouco mais complexa das orações subordinadas adverbiais. Então, a única dica que fica é decorar essas conjunções e colocar em prática. Não fiquem melindrados a entender o que é a causal, o que é realmente ela exprime, e muito menos fiquem preocupados com a diferença dela para as explicativas. Se vocês decorarem as causais e vocês vão estar decorando quase ao mesmo tempo as explicativas, quando chegar na questão vocês vão conseguir fazer essa distinção, pessoal. Beleza? Já que lhe ficou proibida a participação, teve de se resignar. Ele deixou de estudar, uma vez que teve de começar a trabalhar. Beleza? Agora, o que eu vou chamar a atenção aqui na causal é esse como aqui, porque esse como, ele também tem outro valor que eu vou dizer lá na frente, ó. Não confunda o como causal com o aditivo, comparativo e conformativo. Repare que o como aqui, ele está assumindo três tipos de orações diferentes. Vamos olhar, ó. Como fizesse frio, pus o casaco. Olha a ideia de causa. Ele colocou o casaco porque fez frio. Então esse como, nesse caso, é causal. Vamos reparar uma adição, ó. Tanto nado como pedalo. Repara que nadar é uma coisa e pedalar é outra. Então, aqui dá uma ideia de adição. Eu poderia muito bem dizer nado e pedalo. Seriam coisas distintas, sendo unido por uma conjunção. Beleza? Então aqui dá uma ideia de adição. Não dá uma ideia de causalidade. Como age com o pai, age com o filho. É uma comparação aqui, pessoal, ó. Dá a ideia de conforme, entendeu? Ou desculpa, dá uma ideia de conforme, não. Dá a ideia de comparação, entendeu? Dá a ideia de comparação. E a última, como já dissemos, acalme-se. Como já dissemos, acalme-se. A gente vai substituir por quem? Por conforme. Conforme já dissemos, acalme-se. Ah, Robert, agora complicou tudo. Tava até entendendo até esse presente momento.
Pessoal, esse comentário aqui, que está numerado número 3, certo? Foi de um gramático que ele já colocou aqui, eu fiz uma pequena adaptação aqui, beleza? Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte, eu coloquei aqui também como forma de segurança, certo? Também como forma de segurança, mas dificilmente esse como virá como adição, certo? Esse como geralmente vem como causa, como comparação, que vocês vão entender a ideia comparativa, ou como conformidade, que eu vou dar o bizu lá na frente, que é substituir o como pelo conforme, que vocês vão entender se ele é de conformidade ou não, beleza? Não se prendam muito a essa aqui não. O importante é essa aqui, ó, decorar as conjunções causais e lembrar que a dúvida entre elas e a explicativa vai existir, mas na questão vai ser fácil desenrolar, beleza? Então vamos lá. Oração subordinada adverbial comparativa. Exprime comparação, analogia, tanto qualitativamente como quantitativamente. Ó, tal qual, tal e qual, tal como, tanto como e como. Os homens, tal qual as mulheres, são sentimentais. Olha aqui a relação de quê, pessoal? De comparativa. Gosto de cinema, tal e qual teatro. Mais uma vez, uma comparação. Vivo o dia de hoje como... Repare que esse como aqui apareceu, mas está dando uma ideia de comparação. Não é um como causal e nem é um como conformativo. Vivo o dia de hoje como se fosse o último. Já adianto para vocês que as orações comparativas, quando elas vêm em questão, vai ser muito fácil vocês entenderem a ideia da oração, sem precisar ter aquela necessidade de decorar todas as conjunções. A comparativa é bem fácil de entender, mas, por via das dúvidas, vou dar o conselho que dou desde o início da aula. Decorem as conjunções comparativas. No final desse TDzinho aqui, eu fiz um mix das orações subordinadas adverbiais e fiz um esquemazinho para você facilitar a forma que você decora e a principal característica de cada uma, de uma forma bem mais resumida, beleza? Vamos lá, pessoal. Oração subordinada concessiva, certo? Só um minutinho, por favor. Oração subordinada concessiva. Aqui é quase certo vir uma questão da OCP trabalhando essa oração subordinada adverbial concessiva. Muito cuidado, principalmente pelo fato de que ela exprime uma ideia muito parecida, se eu posso até dizer que similar ou quase igual às orações coordenativas adversativas, mas é muito parecida mesmo. Vocês lembram lá que a oração coordenada adversativa, ela exprime uma ideia de oposição, né? Quando eu falo que fui à praia, mas não tomei banho, me dá uma ideia de contrariedade, só que pelo fato da conjunção ser o mais, eu vou saber que não se trata de uma concessão, e sim de uma oração adversativa, coordenada adversativa. E esse é justamente o pulo do gato, pessoal. A oração coordenada adversativa dá a mesma ideia da oração subordinada concessiva. A principal diferença entre elas serão as conjunções. E tanto a OCP como o CESP, eles gostam de perguntar se eu posso trocar aquele mais do fui à praia, mas não tomei banho, por um embora. E não pode. Lá no finalzinho da aula eu vou chamar a atenção de vocês para esse tipo de questão, beleza? Então vamos lá. Ó, vamos separar que todos vão dar ideia de contrariedade. Quais são as principais conjunções? Embora, malgrado. Esse malgrado já não é tão usado, certo? Esse malgrado já não é tão usado. Conquanto, ainda que, mesmo que, posto que e apesar que, beleza? Disparadamente, a conjunção mais utilizada na concessiva é o embora, que a gente vai ver essa pequena síntese que eu falo de qual é a mais importante daqui, Robert, lá no finalzinho da aula. Então vamos ver se realmente existe uma ideia de oposição nas orações subordinadas adverbiais concessivas. Embora viaje o mundo inteiro, nunca conhecerá a sua terra profundamente. Ora, o normal é que você conheça a sua terra. Se você é um viajante de forma
louco aí, né, que viaja para todo canto do mundo, o ideal é que você conheça sua terra de forma profunda. Então deu uma ideia de quê? De contrariedade. Show de bola. Malgrado haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Pessoal, aí você se depara com um período desse jeito aqui. Malgrado haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. O aluno que não pegou o bizu desse vídeo, né? Não estudou, vai começar a chorar na hora da prova, certeza. Ele não vai saber nem o que é malgrado, vai pensar que é um animal, vai pensar que é uma pessoa. Ah, deve ser um apelido de alguém que estava no texto e eu não vi. Malgrado, pessoal, é uma conjunção subordinada adverbial concessiva. Se eu substituir pelo embora, eu vou ver que essa frase vai continuar com a mesma ideia de contrariedade e eu vou conseguir entender qual foi o contexto. Reparem só, se eu digo, embora haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Porque o normal é que quem tem problemas em casa, leve para o trabalho, certo? Desconte lá no chefe ou nos subordinados. Então ele está dando a ideia de quê? De contrariedade. Só que essa conjunção está sendo feita essa ideia está sendo juntada, na verdade, pela conjunção malgrado. Aí vocês vão me dizer, vocês podem indagar o seguinte: Robert, mas no início você vinha assim, aqui estava a frase, aqui vinha a conjunção e aqui a frase não, aqui tinha um verbo, uma oraçãozinha, aí vinha a conjunção aqui e aqui vinha outro verbo, que seria outra oração, e a conjunção aqui no meio. Dessa forma aqui que veio a conjunção no início do período, no caso, né? Não é da oração, no início do período. Não está errado? Não, pessoal, certo? Não. A conjunção, ela não tem um lugar, principalmente a adverbial. As conjunções subordinativas adverbiais, ela não tem um lugar certo para aparecer. Ela pode vir no início, certo? Como ela pode vir no final, no meio. Então não se milindre nisso aí não. É uma coisa que a gente chama de ordem direta e ordem inversa, beleza? Das orações. O negócio é entender qual é a ideia principal. O que você precisa saber é que aqui existem dois verbos. Por isso que eu estou fazendo uma oração, eu estou analisando e estou deduzindo que é uma oração subordinada. Por que é uma oração subordinada? Porque existe o verbo haver, certo? E existe o verbo levar, pessoal. Então, entendeu? Mesmo que exista, né, mesmo que haja problemas, não os leve para casa. Então, eu estou diante de dois verbos. Apesar de essa conjunção aqui não estar no meio, é essa conjunção que está ligando esse elemento aqui, né, esse verbo com esse outro verbo aqui. Entendeu? A ideia está sendo ligada pelo malgrado. Beleza, pessoal? Então, certo? Vocês vão ver que o conquanto também, ó, embora eu trabalhe, nunca paro de estudar. Ainda que quando... Esse quando aqui vocês têm que ficar esperto, porque esse quando, pessoal, muito difícil. Ó. Eu vou até marcar um x aqui para não criar confusão. Ó. Esse quando aqui, eu coloquei aqui, certo? Mas ele é muito difícil de ser cobrado nas concessivas. O quando é cobrado disparadamente nas orações adverbiais temporais. A gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, não fiquem muito preocupados com esse quando não, beleza? Problemazinho técnico aqui, vou resolver. Vamos nós. E assim vai, a taça foi para os outros, posto que se achassem capazes para ganhar o campeonato. Eu posso substituir mais uma vez por embora. A taça foi para outros, embora se achassem capazes para ganhar o campeonato. É isso aqui justamente que eu chamo aqui. É justamente aqui que eu chamo a atenção de vocês para o que eu falei há pouco tempo. A ideia das concessivas é muito parecida com a ideia das adversativas, mas cada uma possui conjunção própria, pois uma não substitui a outra. Exemplo: Rafael foi à praia, mas não tomou banho. É a adversativa. Agora reparem, quase o mesmo período, só que dito de outra forma. Embora não tivesse tomado banho, Rafael foi à praia. Em cima eu tenho a adversativa e embaixo eu tenho a concessiva. Lembrar que as conjunções adversativas não podem ser substituídas pelas conjunções adverbiais concessivas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Então vamos nós. Oração subordinada adverbial condicional. Ora, pessoal, o próprio nome já diz, e dá uma ideia de quê? De condição. Exprime condição, hipótese. Sem sombra de dúvida, o que mais cai é o e o caso. Existem diversas conjunções que vai dar essa ideia
Existem diversas conjunções que irão dar essa ideia de condição, mas as principais são essas duas aqui, certo? Vamos lá, ó. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Ele está dando uma condição, pessoal. Ele só vai precisar trabalhar se parar de estudar. Então ele dá essa ideia, se uma coisa, a outra acontece. Caso eu fizesse suas vontades, certamente mudaria seu jeito comigo. O jeito com a pessoa só mudaria, né? Mudaria seu jeito comigo apenas se fizesse suas vontades. Então, sempre reparando que nas orações condicionais vai ser muito fácil você identificar a relação de condição, mas não por isso você vai deixar de decorar as conjunções. Beleza? Tranquilidade. Esse se, certo? Se vocês não se lembram, eu falei que o se também era utilizado como conjunção integrante. Lá no primeiro vídeo, né? A conjunção integrante disparada que cai em concurso é a palavra que, mas eu falei que o se e o como também poderia ser conjunção integrante. E como é que eu descubro a conjunção integrante? Isso aí, muito bem. Substituindo a conjunção integrante pela palavra isto ou disto. E esse se, ele pode aparecer como conjunção integrante. Vai ser difícil vir? Claro, vai ser muito difícil. Mas, por mais um motivo de segurança, eu quis colocá-lo. Reparem só. Primeiro vamos ler o se de forma condicional. Se você estudar, logrará êxito no concurso. Ou seja, você só irá lograr êxito no concurso se estudar. Então, este se, aqui de cima, é o se que dá a ideia de conjunção subordinativa adverbial condicional. Agora reparam, não sei se você virá, não sei isto, ou nesse caso é isso. Ah, Robert, tem diferença em eu substituir por isso ou por isto? Não, pessoal, os dois são pronomes demonstrativos. O que vai mudar aí é a relação de proximidade. Um está mais perto, outro está mais longe. Mas enfim, não é esse o foco. Tanto faz, faça por isso ou disto, ou faça por disso ou disto. O importante é você fazer e vir o pensamento, certo? Aquele pensamento que ilumina, lembrando que vai ser uma conjunção integrante. Então esse se não é condicional. Esse se é de uma conjunção integrante. E se é uma conjunção integrante, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva, beleza? Esse uma vez que, né, que a gente está vendo aqui, ó, esse uma vez que foi colocado aqui, ele também aparece como causal. Mas como é que eu vou saber, Robert? Você vai ver que quando você decorar as conjunções causais, você vai ver que esse uma vez que, ele só apareceu em dois tipos de oração, ou na causal ou na condicional. Então, se não tiver dando ideia de condição, de condicional, só pode ser causal. É tipo um princípio da exclusão, pessoal. Se essa conjunção aqui, uma vez que, ela só apareceu nas adverbiais duas vezes, uma é na condicional e outra na causal, é muito fácil de eu conseguir decorar isso aí. Porque quando eu não guardar uma relação de condição, eu já vou saber que ela é causal. Mesmo que a ideia de causal seja mais difícil de eu entender, como eu sei que ela só pode vir em uma ou em outra, então eu faço a exclusão e só sobra causal. Beleza? É esse o macete aí para responder. O sem que também segue a mesma linha de pensamento. Beleza? Vocês dão uma lidinha, mas sem tanto milindre. E o desde que, pessoal? O desde que, ele só aparece em dois tipos de orações. Na condicional e na temporal, que eu vou explicar mais adiante. Então, eu vou entender a ideia de condicional. Reparem só. Desde que compre o ingresso, irei ao cinema. Ele só vai ao cinema se comprar o ingresso. Existe uma relação de condições? Condicional? Existe. Então, esse desde que é condicional. Se ele não for condicional, pode ir sem medo, que ele será temporal. O risco, velho, feio. Se ele não for condicional, pode ir sem medo, que ele será temporal. Desde que cheguei, quero ir ao cinema. Ou seja, está dando a ideia, foi do momento que ele chegou. Não tem nenhuma relação aqui de condição. Beleza? Então, vamos para frente. Orações subordinadas adverbiais conformativas. Exprimem acordo, maneira, conformidade, né? E as principais conjunções são conforme, segundo e como. Lembrar que esse como, pessoal, para você não confundir com outra oração que já foi explicada, você troca pelo conforme. Então, viu um como e está achando que esse como dá a ideia de conformidade, você troca por conforme. Beleza? Reparem só. Você, enfim, fugiu, conforme nós acordamos.
Como se pôde ver, é impossível tirar o cinturão deste lutador. Eu vou substituir por quem esse como? Conforme se pode ver, é impossível tirar esse cinturão deste lutador. Então a gente viu que o como ele aparece no comparativo, ele aparece no causal, mas se não, então se ele não está dando uma ideia de conforme, ó, deixa eu escrever isso aqui. Deixa eu escrever isso aqui para vocês visualizar. O como ele apareceu na causal, na comparativa e na conformativa. Ora, se aqui é mais fácil eu compreender a ideia da conformidade, que eu vou substituir pelo conforme. Aqui é mais fácil eu entender a ideia da comparativa, que vai estar fazendo a comparação. Aí essa ideia aqui é a que fica mais difícil de entender. Mas se o como não é nenhuma dessas duas, ela vai ser quem, pessoal? Ela vai ser a causal. Então esse tipo de atalho que o aluno concurseiro ele tem que fazer. Ele não pode ficar passando 2, 3 horas querendo entender, aí procura infinitas gramáticas, aí vai no pensamento, liga para Deus e o mundo para tirar dúvida. Não, pessoal. Vocês têm que montar um esquema de você chegar mais rápido àquela informação. Então use esse princípio da exclusão. Opa, eu sei que o como aparece na causal, na comparativa e na conformativa. Eu sei que a comparativa compara algo. Eu vou conseguir entender isso. Eu sei que a conformativa, se eu substituir pelo conforme e ficar de boa, vai ser conformativa. Então eu vou entender isso. A causal, que é a mais difícil, vai ser a exclusão, se nenhuma dessas duas derem certo. Beleza? Então vamos nós. Vamos descer aqui. As consecutivas. Exprime resultado, efeito, consequência. Certo? Pessoal, já adianto que não é tão simples entender que a conjunção está dando uma ideia de consequência em relação à ideia que veio posteriormente ou que veio anteriormente. Vixe, complicou foi tudo. Quer o bizu? Olha o bizu aqui escrito aqui de vermelho que eu fiz. Essas conjunções geralmente são introduzidas por duas palavras. Uma começa com a letra T e a outra é a palavra que. Ou seja, viu uma palavra começando uma conjunção, né? Viu um período começando com T, né? Seja ele tão, tanto ou tal. E do outro lado tem o que. Opa, já vou ficar de QAP, né? Como a gente fala aqui que é da área de segurança pública. A gente já fica de QAP, lembrando que pode ser o que? Oração subordinada adverbial consecutiva. Repare, ó. Tanto que, tamanha que, tal que e tanto assim que. Viu? Se eu utilizo esse bizu, eu consigo já ir com 80% da resposta na questão. Beleza, pessoal? Eu vou chamar a atenção de vocês sobre essas consecutivas para vocês não confundirem com outro tipo de oração. Lá no finalzinho da aula eu vou dar esse bizu, beleza? Então lembre desse bizuzinho aqui marcado em vermelho, beleza? Orações subordinadas adverbiais finais. Exprime finalidade, objetivo, intuito, propósito e fim. Pessoal, aqui é bem facinho. Se vocês decorar essas duas conjunções aqui que eu coloquei, o para que e o a fim de que, beleza? Vocês vão conseguir matar aí 95% das questões das orações subordinadas adverbiais finais. Elas sempre dão uma ideia de finalidade, pessoal. Estou estudando para que eu melhore de vida. A finalidade com que ele estuda é para melhorar de vida, mas não precisa você ficar se milindrando nesse entendimento aqui. É só você decorar o para que e o a fim de que você já vai ter meio caminho andado. A fim de que as pessoas se amem de verdade, é preciso incluir Deus na vida, entendeu? A finalidade da pessoa, as pessoas que se amem de verdade, é incluir Deus na vida. É tipo assim, é uma coisa, só um minutinho aqui, é um objetivo, né? Seria um objetivo, é o propósito, na verdade. Mas vocês, nessa oração aqui, nesse período, quer dizer, já ficou até um pouco mais complexo fazer essa relação. Mas eu vi o a fim de que, filhão, a fim de que você só encontra, certo? Não é nas Casas Bahia não, é nas orações subordinadas adverbiais finais. Então viu a fim de que, pode fechar os olhos e pode marcar a oração subordinada adverbial final, beleza? Então decore, importante aqui, decorou, já tem mais da metade do caminho andado, beleza?
Orações subordinadas adverbiais proporcional. Pessoal, aqui vai dar a ideia de quê? De proporcionalidade, de simultaneidade, de concomitância, beleza? Facinho, você decora essas duas aqui. Quando vocês verem qualquer uma dessas duas conjunções, certo? Podem marcar sem medo. Oração subordinada adverbial proporcional, beleza? Quase não sai agora, hein? Ó, a temperatura sobe à proporção que o verão se aproxima. O meio ambiente sofre à medida que a população ignora os impactos do progresso. Pessoal, eu sei que não é tema dessa matéria aqui, mas é importante lembrar que, certo? Para quem já está estudando aí outras disciplinas também, que português não é só isso aqui. Todas conjunções adverbiais proporcionais, certo? À medida que a proporção que elas já nascem, né, com acento de crase, beleza? Com acento grave. Importante isso aí. Não tem nada a ver com transitividade do verbo, nem regência, nem nada. Elas já nasceram com esse acento grave aí, beleza? Quando elas deram a ideia de relação, não é feminina, mas tipo assim, vai vir o A, né? O A, a proporção que, à medida que, beleza? Isso aí vai ser outro assunto que a gente vai comentar depois. Não vou confundir a cabeça de vocês agora não. E, por fim, né? Foi lá que será a última. Orações subordinadas adverbiais temporal. Exprime a ideia de quê? De tempo. Disparadamente, de forma assim, quase chata, sempre vem a conjunçãozinha quando, pessoal. Na maioria das vezes. E se não vier, qualquer uma dessas conjunções aqui, quando você tenta substituir pelo quando, já dá uma ideiazinha que pode ficar legal e você vai conseguir matar. Mas nem por isso você vai deixar de quê? De decorar as conjunções temporais, beleza? Quando, enquanto, o mal, né? O apenas, o depois que, o antes que, sempre que, logo que e o desde que. Ó. Quando respeitamos nossos pais, isso nos identifica como pessoas de honra. Quando, aqui quer dizer o que, pessoal? O momento. É no momento que respeitamos nossos pais que nos identificamos como pessoa. Então, as orações subordinadas adverbiais temporais vai dizer esse momento. As duas ideias vão ser ligadas através dessa conjunção para dar uma ideia de momento. Qual foi o momento que aconteceu aquilo ali, beleza? No início do século passado, as mulheres ficavam em casa, enquanto os homens ficavam na rua. Era o momento, ó, o momento que as mulheres ficavam em casa eram quando os homens ficavam na rua. Mal entrei na sala, começaram os aplausos. Quando entrei na sala, foi naquele momento que eu entrei na sala, começaram os aplausos. Só um minutinho aqui, por favor. Vamos lá, pessoal, continuar. Desculpa aí a pausa. Já adianto, como falei anteriormente, que edição de vídeo ainda não é comigo. Futuramente vou aprender para tentar dar uma melhorada. Então, pessoal, continuando aqui. Lembrando sempre, não é tão difícil lembrar que as conjunções temporais vão dar a ideia de tempo, vão dizer o momento que aconteceu as duas ideias. Por que você fala duas ideias, Robert? Porque existem dois verbos, e se existem dois verbos, existem duas orações. E lembrar que só falamos em orações subordinadas porque estamos tratando de um período composto por orações, pessoal. Período composto por orações que tem uma relação de subordinação. Beleza? Isso aí já está saturado e superado. Então, o logo, eu chamei a atenção aqui de vocês porque o logo, ele pode ser conclusivo. Lembra lá que ele pode ser conclusivo? Pessoal, o logo, ele só aparece nas duas situações. Ou na conclusiva ou na temporal. Então, você faz aquele princípio da exclusão. É temporal, você vai pelo que é mais fácil. É temporal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É temporal? Opa, não é temporal, então é conclusiva. Reparem. Logo que chegou, foi tomar banho. Igual aquela música lá do Boca Louca. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão. Logo que cheguei. Esse logo que tá me dando esse logo, tá dando ideia de que quando cheguei, parei e vi você. Ah, Robert, mas não tá dando essa ideia de temporal. Então, há grande chance de ser conclusiva. Estudou muito, logo será classificado. Esse logo deu ideia de tempo, pessoal? Não deu. Então, é mais fácil você excluir o logo da ideia do tempo, que o tempo é mais perceptível, é mais fácil de você entender. E se não for temporal, vai ser conclusivo.
beleza? O desde que é... O desde que fica até mais tranquilo de observar, porque o desde que tanto é fácil você identificar ele na forma condicional, como é fácil você identificar ele na forma temporal. Então, tanto faz você excluir um ou outro que você vai conseguir assimilar e chegar na questão de forma fácil. Reparem, desde que compre o ingresso, irei ao cinema. Ele está dando uma condição, né? Se comprar o ingresso, irei ao cinema. Já no temporal, ele está dizendo que é o momento. Quando cheguei, né? Quando chegar, quero ir ao cinema, né? Então, não tem tanta dificuldade aqui. Beleza? Observações importantes. Aqui eu vou ser um pouco repetitivo de algumas coisas que eu já adiantei no início da aula, certo? Mas repetir é uma da atividade que o concurseiro mais tem que fazer no decorrer de sua carreira concurseira, viu, pessoal? É repetir, é estudar realmente até exaustão, é responder questões e repetir várias vezes aquilo que ele aprendeu durante o dia, durante a semana, durante o mês. E o mais importante, não é estudar para passar no concurso X ou Y, é estudar até passar, pessoal. Beleza? Então vamos lá, ó. Observações importantes, né? Aqui que eu vou falar aqui das orações subordinadas adverbiais. Causais. Possuem as mesmas conjunções da explicativa. Já até chamei, né? Das explicativas que eu botei entre parênteses aqui das coordenadas, né? Essa diferença não é fácil de ser compreendida, mas fiquem tranquilos, pois as bancas não costumam fazer esse tipo de questão. Se a questão for de múltipla escolha, é provável que não venha causal e explicativas em itens diferentes. Já chamei atenção, mas deixei aqui escrito porque aí o aluno vem, bate o olho rapidinho e lembra dessa dica, beleza? Comparativo, o que é que eu tenho para dar de dica? Geralmente começa com tal. Cuidado para não confundir com tal que das consecutivas. É aí o pulo do gato, pessoal. Na comparativa, ela começa com tal, certo? Vamos olhar aqui a comparativa. Comparativa. Cadê você, mulher? Ó, comparativa começa com tal, ó. Tal qual, tal e qual, tal como e tanto como. Ele geralmente começa com tal, ó, que essas aqui são as três principais. Mas você não pode confundir com aquelas que começam com T e terminam com que, beleza? Comparativa é uma coisa e consecutiva é outra coisa. É isso que eu chamei a atenção. Ó. Comparativa geralmente começa com tal. Cuidado para não confundir com tal que das consecutivas. Concessivas, qual é o bizu? As conjunções que mais caem são embora e ainda que. São essas duas que mais caem na concessiva. E essa concessiva é muito cobrada em prova, viu? Cuidado com a confusão feita com as adversativas. Já foi falado. Já falei anteriormente, né, sobre a diferença em concessiva e adversativa. Condicionais. As conjunções que mais caem são se e caso. Aqui eu coloquei só as duas principais ali, né, de uma forma bem mais resumida. Conformativa. As conjunções que mais caem são conforme e como. Lembrar que esse como, né, pode ser três coisas: causal, conformativa ou comparativa. Você já sabe quando é que ela vai ser conformativa, você vai substituir pelo conforme, e quando ela for comparativa, você vai conseguir entender a ideia. Não foi nenhuma dessas duas, é causal, beleza? Consecutiva, começa com a letra T e termina com a palavra que. Exemplo, tal que e tanto que, beleza? Cuidado para não confundir, vou chamar novamente a atenção, não confundir a comparativa com a consecutiva, são coisas diferentes, beleza? Finais. As conjunções que mais caem são para e a fim de que, né? Eu falei lá anteriormente também. Esse para aí até pode ser outras coisas, mas se vocês verem que esse para está dando uma ideia de finalidade, né? Deixa eu ver aqui. Fui à casa de Maria para estudar. Eu só fui na casa dela, né? A casa dela quer dizer para estudar. Então esse para está me dando uma ideia de finalidade, beleza? Quando aparecerem, até chamar a atenção aqui de vocês, ó. Quando aparecerem essas conjunções, já fiquem ligados, pois serão das orações finais, beleza? E o bizu das temporais é o seguinte: a conjunção que mais cai é quando. Aí eu botei um ponto, né? Quando aparecer essa conjunção, já fiquem ligados, pois será da oração temporal. Claro, ele pode dar uma ideia de condicional, mas muito difícil, sabe? 90% das vezes que aparece o quando vai ser temporal. E vocês não vão se confundir, porque vai ser fácil vocês perceberem isso, beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais é isso, beleza? A gente viu no primeiro vídeo
que as orações subordinadas se dividem em substantivas, adjetivas e adverbiais. No primeiro vídeo eu expliquei as adjetivas e as substantivas, e neste segundo vídeo eu estou explicando as adverbiais, porque as adverbiais criam confusão com as coordenativas, beleza? Não tem muito o que aprofundar aqui, certo? Vocês vão responder questões. Eu vou tentar gravar um vídeo aqui de algumas questões, mas vou tentar adiantar outros assuntos, certo? Já que a prova já está bem próxima. Mas eu vou tentar ainda colocar algumas questões para vocês verem que realmente isso aqui, se vocês pegarem esses dois vídeos aqui, esses dois 3D, vai ser mais que suficiente para responder as questões da UCP e até algumas questões do CESP e da FCC também, beleza? E mais uma vez eu lembro, pessoal, estudem, revisem e respondam questão. Façam um ciclo de estudo, beleza? A gente só vai saber se realmente está aprendendo ou não respondendo questões. Respondam diversas questões. E mais uma dica aqui que eu dou legalzinha aqui para vocês. Assuntos como português, constitucional, informática, esses assuntos que são bem batidos, certo, em concurso público, que caem em todo concurso público, é extremamente importante que vocês respondam questões da banca. Responder questão formada por professor X e Y é até legal. O problema é que algumas questões elas se desviam um pouco da realidade do que vem em edital, ou da realidade que justamente da realidade que é causal travou da realidade que geralmente cai em concurso. Então esses assuntos bem mais batidos é ideal que você responda de banca, de preferência da banca que você vai fazer o concurso. Agora, quando vem uma parte lá especial do cargo que você quer fazer, uma lei que institui o cargo que você quer fazer e não tem nenhuma questão que em nenhum site, nenhuma apostila, aí você vai lá e recorre às questões que o professor X ou o professor Y faz. Mas se o assunto é batido, se o assunto cai em todo o concurso, não estou dizendo que é proibido fazer questões de professor, questões feitas de forma individual, mas dê preferência por questões de banca. Robert, mas não existe tanta questão da UCP sobre determinado assunto de informática. Beleza, mas responda da FCC, responda do CESP, responda de outras bancas que elas guardam uma relação muito similar com qualquer outro tipo de banca. Beleza? Então valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!